Olá, sou o professor Maia. Nós vamos dar sequência à revisão que nós estamos fazendo para aqueles que vão fazer o concurso da UNEMAT no começo do mês de março. E hoje nós vamos terminar essa explicação e dar um exemplo do tipo de questão que pode cair nessa prova. Pode cair uma questão muito simples, como cair uma questão um pouco mais elaborada. Então você tem que estar preparado para isso aí. Bom, o que nós falamos ontem foi que todos os números que nós conhecemos pertencem ao conjunto dos números reais e que os demais conjuntos são subconjuntos dos números reais. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, que são os números positivos a partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito, é o conjunto dos números naturais, portanto um subconjunto dos números reais. São números que nós utilizamos naturalmente. Depois nós vimos o conjunto dos números inteiros, que são os números do conjunto dos números naturais, mais os seus opostos, os negativos. Então, tanto infinito para a direita, quanto infinito para a esquerda. Depois nós temos o conjunto dos números racionais. São representadas pelas frações, pelos números decimais exatos, e os números inteiros, 8 sobre 1, 9 sobre 1, 10 sobre 1 e assim sucessivamente. Portanto, exemplos, 3/8, uma fração positiva, 7 sobre 2, uma fração negativa, tá? E os números decimais exatos, como 6,2, 1,93, que tem origem em uma determinada fração, que você conhece a origem desses números decimais. E uma outra questão muito interessante é você definir o que são dízimas periódicas. As dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos números racionais, ok? Porque você sabe a origem, você conhece a fração que deu origem à dízima periódica. Por exemplo, 13 sobre 9 dá exatamente 1,4444, de tal forma que você consegue identificar quais são os números que vêm depois dessa sequência. Portanto, quando você identifica os números que vêm depois dessa sequência, são considerados números racionais. Um outro conjunto que não cabe dentro dos números racionais, mas que é bem parecido, e aí você tem que ficar atento a isso, é o conjunto dos números irracionais. Não são representados por uma fração, são dízimas não periódicas. Repare que as dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos números reais. Aqui no conjunto dos números irracionais, nós temos as dízimas não periódicas, que você não conhece, não consegue definir quais são os números que vêm na sequência, e as raízes não exatas. Como exemplo, nós temos raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 11, o π, que é uma sequência infinita, portanto é uma dízima não periódica, pertence ao conjunto dos números irracionais, e qualquer dízima não periódica que você não consiga definir qual é o número que vem depois. Por exemplo, 2,11, 45, 97 e 25 é uma dízima que você não consegue definir qual é o número que vem depois, né? Portanto, isso são as dízimas não periódicas, pertencem ao conjunto dos números racionais, e as dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos números racionais. Bom, agora eu vou dar um exemplo de como pode ser solicitado isso numa questão de concurso. Então pode cair como exemplo uma questão um pouco simples, dizer, por exemplo, se uma dízima periódica que pertence ao conjunto dos números racionais ou irracionais, por exemplo, como pode ser uma questão mais elaborada. Vamos ver uma questão mais elaborada que caiu na AFA em 2019. Aí você vai ver como é importante conhecer essa fundamentação que eu acabei de explicar. Não se sabe o que eles vão pedir, se uma questão muito simples ou uma questão um pouco mais elaborada. Você tem que estar preparado para os dois casos. Vamos lá? Bem, então vamos ver aqui um problema, um exercício, que serve como exemplo de uma questão melhor elaborada em relação à teoria dos conjuntos. Na reta dos números reais abaixo,
estão representados os números M, N e P. O M, o M, o N e o P. Está aqui. Certo? Muito bem. Analise as proposições a seguir e classifique-as em verdadeira ou falsa. Ele dá aqui 3 proposições para a gente fazer a sequência, né? Veja bem, não precisa fazer isso, mas vamos definir, porque quem sabe no meio do caminho a gente precisa disso. Aqui, esse ponto P seria mais ou menos um ponto... Aqui é 1,5, aqui é 1,5, aqui seria mais ou menos 1,4. Vamos nomear esse ponto P, por enquanto, de 1,4. É um número racional. Por enquanto, vou colocar como número racional. Poderia ser um número irracional. Ok? Bom, aqui nesse ponto N, aqui é 0, aqui é 1,5, aqui é 1 negativo, então meio negativo está mais ou menos por aqui. Né? Então, está mais ou menos por aqui, então aqui seria 0,4. Vamos colocar 0,4. 0,4. Tanto faz. Também é um número racional. O M está entre 1 negativo e 2 negativo. 1,5 negativo vai estar mais ou menos por aqui. Aqui 1,4. Vamos colocar que seja então 1,3. Vai. Vamos imaginar que seja 1,3 negativo. Aqui também é negativo. 0,4 negativos. Ok? Às vezes nem precisa saber os números exatos aqui, mas é só para... se precisar no meio do caminho, a gente já sabe. M menos N sobre P dentro de uma raiz. Não é o número real. Portanto, só não é um número real se esse número aqui, M menos N sobre P, for negativo. Um número negativo debaixo de uma raiz, dentro de uma raiz, não é um número real. M aqui é menor que 0. Menor do que 0. É um número negativo. E N também é menor que 0. Portanto, esse número M menos N é um número menor que 0. Ok? E se é menor que 0, é um número negativo. Não importa qual número seja, é um número negativo. O P. O P é um número maior que 0. Então, o P está mais fácil, maior que 0. Portanto, é um número positivo. Qualquer que seja o número que você encontre aqui, será um número positivo. Então está fácil você decidir, já a partir de agora, mesmo sem fazer qualquer cálculo. M menos N é um número negativo, que está sobre um número positivo. Se fôssemos resolver essa continha aqui dentro da raiz, nós íamos encontrar uma raiz de número negativo. Negativo com positivo, negativo. Então está aqui, a resposta nós já sabemos. Realmente, esse número aqui, M menos N sobre P, não é um número real. Realmente não é um número real, portanto é uma proposição verdadeira. Vamos à seguinte. P mais M pode ser um número inteiro. P mais N pode ser um número inteiro. P mais M pode ser um número inteiro? Pode. Pode ser um número inteiro. Ele não está dizendo que é um número inteiro. Pode ser um número inteiro. Pode ser um número inteiro, como pode ser um número fracionário, como pode ser um número irracional. Portanto, pela lógica, aqui tem que ser verdadeiro. Mas vamos fazer as contas. Vamos utilizar aqui nesse caso uma expressãozinha de desigualdades, ok? Vamos lá. P. O P é 1 que é menor. 1 é menor que P, que por sua vez é menor que 2.
é o número negativo. Então, podemos fazer da mesma forma. Menos 2 é menor do que m, que é menor do que 0. Não, do que menos 1. É o mais próximo que está ali. Criamos aqui uma expressão de desigualdade, ok? Portanto, nós podemos somar. Nós não podemos subtrair, mas podemos somar. Qual que seria a resposta aqui? A resposta aqui é o seguinte: 1 mais menos 2 é igual a menos 1. O sinal é o mesmo. Menor, P mais M, P mais M. O sinal aqui também é igual, continua igual. Menor, 2 mais menos 1 vai dar vai dar 1. Está aqui. Então, menos 1 é menor que P mais M, que é menor sobre 1. P mais M está exatamente no meio de 1 negativo e 1 positivo. Qual é o número que está exatamente no meio? Não é o 0? É o 0. E o 0 não é um número inteiro? É. P mais M pode ser um número inteiro? Pode. Verdadeiro. Vamos ver aqui. P sobre N é necessariamente um número racional. Necessariamente. Ele fala necessariamente, ou seja, peremptoriamente é um número racional. Ele está dizendo que, está afirmando que P e N é um número racional. Veja bem. Vamos verificar aqui. P sobre N. P é um número positivo sobre M negativo, e ele está afirmando que só pode ser um número racional. Não é verdade. Pode ser um número irracional. Nós temos número irracional aqui dentro. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Nós temos número irracional aqui dentro. Bom, eu havia colocado aqui, ó, como foi útil colocar esse número aqui. Qual é o número? Eu vou ter que provar que há um número irracional aqui, entre P e N. Portanto, eu não vou colocar um número racional. Eu havia colocado aqui 1,40, que é um número racional. Eu vou procurar um número que seja irracional. Por acaso, eu coloquei 1,40, mas podia ser um número irracional. E um número irracional próximo que dê a 1,40 seria a raiz quadrada de 2. Então, P sobre N, eu posso escrever que P é uma raiz quadrada de 2. Se a gente pegar a calculadora, e achar a raiz quadrada de 2, vai dar 1,41, ó, próximo lá o que nós marcamos no início. E é um número irracional, percebe? E é um número irracional, melhor ainda. Portanto, raiz quadrada de 2. O N eu vou representar pelo que número? Aqui eu tenho 0,4 negativo, que é um número inteiro negativo. Mas eu quero provar que é um número irracional. Portanto, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 0,4? N vai dar mais ou menos 0,15. Vamos verificar isso aqui. Vamos pegar a nossa calculadora, pegar 0,15 e achar a raiz quadrada disso aqui. 0,38. Está lá, bem próximo lá. Portanto, eu vou nomear o N como raiz quadrada de 0,15. Bom, até agora eu não provei nada, né? Não provei que é um número irracional. Aqui é um número irracional, aqui é um número irracional. Mas como eu tenho radical no denominador, eu tenho que extrair esse radical. Não é aconselhável deixar radical no denominador de uma fração. Então, nós vamos pegar a raiz quadrada de 2 e multiplicar pelo denominador, que é 0,15. Nós vamos extrair essa raiz quadrada. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui embaixo, no denominador. 0,15. Se nós multiplicamos o numerador por 0,15,
nós vamos também multiplicar o denominador por 0,15. 0,15. Muito bem? Continuando aqui. Vamos fazer essa conta aqui agora para tirar essa raiz. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 0,5, 0,15, será então 0,30, raiz quadrada de 0,30. Aqui eu posso utilizar a propriedade da radiciação, da multiplicação da radiciação, elimina aqui e permanece o número 0,15. Pronto. Agora eu posso resolver esse cálculo aqui. Isso aqui com certeza vai dar um número irracional. Vamos ver? Vamos ver. Vamos pegar a calculadora aqui. 0,30. Raiz quadrada disso aqui vai dar 0,5. Olha lá, já deu uma dízima periódica, já deu um número irracional. Vamos dividir isso aqui por 0,15, dividido por 0,15. Vai dar, olha lá, 3,6, 15, 5, 1, 4, 8 e tal, é um número irracional. Portanto, πn é necessariamente um número racional. Não, πn pode ser um número irracional. Portanto, essa afirmativa é a afirmativa falsa. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Esta é uma atividade um pouco mais elaborada, que exige conhecimentos paralelos, mas só para mostrar para vocês, é importante conhecer bem os conjuntos numéricos para você fazer determinado tipo de conta. Normalmente as questões neste naipe são fáceis. Quando se trata de conjuntos numéricos e tal, são fáceis. Mas pode acontecer um exercício como este e você precisa ter noção exata do que são os conjuntos dos números numéricos. Ok? Isso foi apenas um exemplo. E na próxima aula, amanhã, nós vamos encerrar esse tema para começar um outro tema. Então, se você gostou, inscreva-se no canal, curta e compartilhe para que outros possam se beneficiar dessas pequenas informações. Tá bom? Boa sorte e até amanhã.